irreal. Nós precisamos rezar as nossas tristezas, escutá-las, fazer pergunta para as nossas tristezas. Mas por que você está triste assim? Por que você está brava assim, bravo assim? Não, porque tal coisa. Tem certeza que é tal coisa ou não é tal coisa? As tristezas, elas são importantes na nossa vida. Elas mostram que às vezes algumas coisas estavam idolatradas dentro de nós. Coisa que a gente, só com a razão, responderia errado. Um exemplo, outro, mais um, e mais sutil. Se eu perguntar para você e você perguntar para mim por que é que estamos aqui, por que fazemos o que fazemos, todo o bem que fazemos e somos capazes de fazer, por exemplo, para a igreja, o que a gente responderia? Não, eu faço isso porque eu sou carente, eu tenho uma ausência paterna enorme dentro de mim, meu casamento não é bom, então a minha relação com a figura masculina paterna é muito fraca e eu estou projetando isso no padre. Alguém racionalmente fala isso? Não. Quando é que alguém pode ser que descubra isso, caso isso seja uma verdade da pessoa? O padre passou, não te cumprimentou, elogiou o outro, não elogiou você. Alguém muito da igreja pisou nos seus calos, te deu um cheque, o cheque voou. E aí a pessoa se desmonta. Ela se desmonta todinha na vida, vira crítica, vira azeda, eu rezo em casa porque Deus sabe do meu coração. E aí, se você perguntar por que está brava assim, ela vai pontuar esse aspecto, essa última camadinha, essa primeira camada da cebola ali, né? Porque onde já se viu falar assim, porque onde já se viu ter feito, mas fulano, você gostava tanto de participar de tal coisa, fulano, você estava sempre com a gente, sumiu, o que aconteceu? É porque é mesmo. E às vezes vai demorar mais de anos, a vida vai dar muitas voltas, a pessoa vai ter que ler um livro, ela vai fazer o quê, como já aconteceu, né, nesse piquiri velho sem porteira, por causa do filho ou da filha que resolveu dar trabalho na escola, a professora chamou e mandou a criança para terapia. Aí lá na terapia, depois da criança, a psicóloga fala que queria conversar com o pai e com a mãe. Aí a mãe ou o pai foi lá no psicólogo por causa do filho que está com a cadeira na professora, não por causa dele. E já faz uns anos que ele não vem na igreja. Aí lá ele aproveita, se sente meio confortável, começa a abrir o coração e fala que na verdade ele não anda bem, porque a igreja era importante, já tem 5 anos que ele não vai na igreja. Aí a psicóloga pergunta por quê, e ele fala, aí a psicóloga, será? E ele se sente confortável e volta lá uma segunda vez, e na segunda vez, na terceira vez ele descobre, ou ela, né, enfim. A figura de pai sempre foi muito difícil para mim. Eu projeto pai, não é só nesse padre, foi no meu patrão, foi em tudo. Então eu me entrego, se mandar eu limpar o chão com a língua eu limpo, mas se não me olhar e não me elogiar, abre um buraco, porque quando eu tinha 7 anos, o meu pai esqueceu que era minha festa de aniversário, ficou no boteco jogando. Fala, ufa, que jornada. A pessoa racionalmente nunca diria isso, nem ela sabe disso. Como é que ela sabe agora? E sabe para se libertar, não para ficar humilhado ou humilhada. Sabe porque passou um período de tristeza. Essa tristeza que abre espaço para que o Espírito Santo venha. É uma lei até da física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, não é assim? Você quer colocar alguma coisa para tirar outra. Não cabe mais aí. E aí, meus irmãos, quando a gente não se esvazia da tristeza, vamos pensar um guarda-roupa que não cabe mais nada. Ou a gente esvazia para colocar o que está fora, ou você compra mais um guarda-roupa, não é isso? Quando a pessoa não se esvazia da sua tristeza, dos seus traumas, quando ela não se conhece em Deus, ela vai lá e compra outro guarda-roupa. Ou seja, ela vai lá e compra outras amizades, ela compra outro carro, ela compra outro hobby, ela compra outra mania, ela compra outro vício. Você conhece gente que é meio camaleão? E ele vai criando personagens para ele mesmo. Para ele mesmo. Mas aquele guarda-roupa nunca foi esvaziado, está ali ainda. De vez em quando ele vai lá e abre aquela porta. Então muda o cabelo, muda o corpo, e faz não sei o quê, e muda amizades, e muda de religião, e muda de cidade, e muda de marido, e muda de namorada, e vai. A pessoa vai mudando. Mas aquele guarda-roupinha ali nunca foi esvaziado. Por quê? Porque não encarou aquela tristeza. Não encarou aquela ira, não encarou aquela fúria. Você conhece gente que fala assim, ai, chega, vamos mudar de assunto. Ai, tá. Todo mundo que fala muito, ai, tá, vai comprar mais uma porta de guarda-roupa. E fica com esse monte de esqueleto, com esse monte de coisa podre dentro de si. Jesus está dizendo, se eu não for, o Espírito não vem. E se você não ficar triste, você não vai reconhecer que ele veio. Porque ele é consolador e defensor. Portanto, meus amados, a gente não pode ficar fugindo tanto assim de algumas feridas nossas.
Chorar faz parte. Se sentir um nada faz parte. Sentir vergonha de Deus faz parte. Isso tudo precisa ser acolhido caso isso esteja nos visitando. Agora a gente precisa atravessar isso pela fé e pela confiança na misericórdia de Deus. Se eu for, virá o defensor. Se vocês perderem, vocês vão ganhar. E se vocês viverem bem essa tristeza, virá o Espírito Santo. Não é coisa tão simples. O nosso amigo Tomé quase não aguentou o processo. Quando Jesus aparece na tarde da Páscoa para aquele primeiro derramamento do Espírito Santo só para os seus apóstolos, a paz esteja convosco. Cadê o Tomé? Estava tão triste que já não estava ali. Então é um dom de Deus aguentar esse período de tristeza, sem antecipar o fim das coisas. Nós somos, a grande maioria de nós, né? Também de quem acompanha em casa, nós somos adultos, a gente já é calejado com as coisas já. Você já sabe que algumas coisas, que por mais fé que você tenha, que nos abatem, assim, que nos pegam, é igual o clima, chegou. Outono e inverno, filho. Mas existe primavera, verão. E não adianta querer fabricar verão. É isso aí. Igual gripe, né? Diz que gripe, você sabe dessa, né? Quando você fica, nossa, estou gripado. Você está gripado? Você sabe que gripe é um negócio que se você não tomar nada, demora uma semana para curar. E se você tomar o remédio certinho, demora 7 dias. Né? É isso aí. É um ciclo, não é? Ela entra e ela sai. É disso aí.